E aí, meu povo, Leon aqui, equação de segundo grau. Vamos continuar esse assunto da nossa série e hoje a gente vai falar sobre o sinal do delta, que é também chamado de discriminante. Por que desse nome? Ele discrimina, ou seja, ele separa as equações por tipo, segundo a quantidade de soluções reais que a gente tem, né, de raiz, beleza? Então tá, então a gente falou sobre fórmula de Bhaskara na aula passada. Dá uma olhada no card, todas as outras aulas estão na descrição, tem o cronograma lá, link de lista de exercícios, então dá uma olhada lá. Eu vou mostrar as regras, positivo, zero, negativo, vou explicar como que a gente aplica e no final a gente vai fazer alguns exercícios com cara de concurso, né, de vestibular. Se você vai fazer Enem, Cefet, Coltec, FMG ou outro vestibular, são coisas que vão mais ou menos nessa linha. A gente vai ter uma aula só sobre exercício. Então, assim, eu não vou aprofundar muito em exercício, mas vai ser bem legal, pelo menos para começar a entender como que a gente aplica isso em concursos. Tá certo? Então, bora lá, bora começar. Como eu disse na aula passada, a gente falou sobre fórmula de Bhaskara. Só relembrando rapidamente, o que é a fórmula de Bhaskara? A gente tem a equação de segundo grau, né, que é isso daqui, seguindo tudo isso. E a fórmula de Bhaskara, ela nos possibilita encontrar as raízes dessa equação, tá? Através dessa fórmula. Então, x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui, né, a gente separa em mais e menos. A gente tem o mais e a gente tem o menos. Então, aqui a gente bifurca isso e acha uma solução e depois acha outra solução. Tá certo? Onde o delta, que é o que a gente vai falar agora, é esse negócio aqui, b ao quadrado menos 4ac. Esse b aqui, né, esse a e esse c. E o sinal do delta? Então a gente tem três possibilidades. A gente tem o delta maior que zero, positivo, o delta igual a zero e o delta menor que zero, que é negativo. Então vamos para o nosso primeiro caso. Eu tenho aqui um exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Só lembrando, galera, que o objetivo dessa aula não é encontrar as raízes, é pensar no sinal do delta. Então tá aí, vamos calcular o delta, né? Então a gente vem aqui e aplica, né? Então delta, b ao quadrado, quem que é b? O menos 5. Então b ao quadrado menos 4 vezes o a aqui é 1, não precisa colocar, mas pela didática a gente põe, e o c que é 6. Então isso vai dar 25 menos, então menos com mais vai dar menos 24, ok? Então isso é 1, que é maior que zero. Então, essa equação, ela vai ter duas raízes reais e distintas. Por que eu falo reais? Porque tem que falar, e porque quando a gente fala que o delta é negativo, não significa que não existe raiz, significa que não existe raiz real. Se você quiser saber mais, fala aqui nos comentários que eu explico melhor isso. Então, tá aí. E nesse caso, vamos terminar, né? Então, a gente tem x menos b, então, menos o menos 5, então vai ficar mais 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então aqui a gente tem 5 mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais ou menos 1. Presta muita atenção nisso, porque eu vou apagar, mas aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, ó, vou colocar assim, ó, do nosso primeiro a gente tinha isso, que eu acho que vai ajudar muito, beleza? Deixa lá. Ok? Então tá aí, daqui eu tiro uma raiz, que vai ser 5 mais 1 sobre 2, que é 3, né? E daqui eu tiro a outra raiz, que é 5 menos 1 sobre 2, que é 2. Tá joia? Então, delta positivo, duas raízes distintas. Vamos para o nosso segundo caso agora, que é quando o delta for nulo, quando ele for igual a zero. Quando o delta for zero, a gente tem duas raízes reais iguais, ou você pode pensar que é uma raiz só. Esqueci de falar, mas no final eu vou dar alguns avisos, então fica aí até o final. Então tá aqui, vamos calcular o delta? E eu vou comentar uma coisa a respeito disso aqui, que é bem legal. Então, b ao quadrado, quem que é b? Menos 4. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Tem de 4, né? Então aqui a gente tem 16, aqui, menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então a gente tem 0. Então, se a gente continuar esse processo, x é igual a menos b, tudo bem que vai dar 4? Que é menos o menos 4, tá? Raiz de 0 sobre 2 vezes o a. Então aqui, gente, isso aqui é uma dica, tá? Pra vocês já irem guardando. Vamos dividir isso
em dois caminhos. 4 mais 0, que é a raiz de 0, e 4 menos 0, que é a raiz de 0. Então aqui, 4 mais 0 e 4 menos 0 vai dar a mesma coisa, né? Então é por isso. Vou até guardar ali. Vamos guardar esse aqui também, tá? Então eu vou ficar com 4 mais ou menos 0 sobre 2. Deixa lá. A respeito do que eu falei que eu ia falar agora, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Se você sabe fatoração de polinômio, você vai sacar. Isso é muito poderoso, tá? A fatoração de polinômio é muito poderoso. Então, produtos notáveis, dá uma olhada. Aí, fatoração de polinômios, dá uma olhada. Vou deixar na descrição também. Ok, então vamos pegar um quadrado de soma aqui de um polinômio do primeiro grau. Exemplo, eu vou pegar esse polinômio aqui, ó. X menos 3 ao quadrado igual a 0. Então, isso só tem uma raiz. O que ia acontecer zero é isso, né? Então, a raiz aqui está na cara. A raiz é x igual a 3, certo? Mas vamos abrir isso daqui. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Então tá aí. Agora vamos calcular o delta disso, tá? Então, o delta dessa equação vai ser b ao quadrado, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes a, vezes o c, que é 9. Então, como é que fica isso? 36 menos 4 vezes 1 vezes 9, 36. Então, sempre vai dar zero, né? Eu vou fazer um resumo no final, tá? Se o delta for igual a zero, a gente tem duas raízes iguais, reais iguais, ou uma raiz, né? Real. Vamos para o próximo. Terceiro caso, delta negativo. Tá aqui um exemplo, quem já sabe que o delta vai dar negativo, porque a gente está falando disso, né? Então, aqui, o delta é b ao quadrado, de boa? 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, vai ficar 16 menos 20. Não precisa nem fazer, né? Vai dar negativo. Então, quando você chega aqui, ó, tá, vamos fazer menos 4, né? Menos 4. Que é negativo. Então, o que que pega? X menos b, mais ou menos raiz de menos 4, sobre 2 vezes a, que é 2. Aqui, galera, o que que pega? Você vai ter menos 4 mais raiz de menos 4 sobre 2, ou menos 4 menos raiz de menos 4 sobre 2. Qual que é o problema? Problema entre aspas, né? Tentando pôr a tampa da água. O problema é que a gente não conhece o número real, que a gente consegue tirar uma raiz de número negativo. Por isso que a gente não tem. Então aqui, nesse terceiro caso, eu vou guardar ele aqui. Isso aqui eu estou fazendo pra gente, é uma dica, tá? Pra gente poder memorizar melhor. Se você sabe a raiz de menos 4 aí, coloca nos comentários. Tá certo? Então tá aí, ó. Delta negativo, a equação não admite raiz real, mas admite raiz. Tá? Então vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou e vamos fazer alguns exercícios, tá? E no final eu vou dar uns avisos. Delta positivo, né, maior que zero. A equação, lembra, gente, a gente está falando disso aqui, tá? É essa equação. A equação admite duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, a equação admite duas raízes reais e iguais. Você pode pensar que é uma raiz só. Isso vai fazer mais sentido quando a gente for falar de função, tá? Quando o delta for negativo, a equação não admite raiz real. É uma coisa fácil de guardar, mas como que eu penso? Por que que eu deixei isso daqui? Aqui, ó, quando a gente tem 5 mais ou menos 1, não é assim não, tá? 5 mais ou menos 1 sobre 2, você vai ter o 5 mais 1 e o 5 mais 2. Aqui, quando você e vão ser números diferentes. Aqui, quando você tiver 4 mais ou menos 0, você vai ter 4 mais 0 e 4 menos 0, que é a mesma coisa. Né? E aqui, quando você tem essa raiz de menos 4, você não tem um número real para resolver aquilo. Então, daqui você tem duas, daqui você vai ter duas que são iguais e que você não consegue resolver. Eu penso desse jeito para poder guardar. Apesar que eu não preciso pensar nisso mais, eu já falei tantas vezes disso. Certo? Agora vamos para os ossos, vamos fazer alguns exercícios e no final eu dou os avisos. Tá? Lembrando, sempre confere a descrição. Então bora lá, exercício 1. Para quais valores de k a equação x ao quadrado menos 5x mais k igual a zero não admite raízes reais? Bem simples, né, galera? Só amarrar meu pedaço aqui, peraí. Oh, caralho.
Então tá aí. Vamos calcular o delta, porque é ele que determina isso, né? Então a gente tem que o nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4a, que é 1, vou pôr, vezes c, que é k. Então isso vai dar 25 menos 4k. A gente quer que essa equação não admita raiz real. Então a gente quer que isso aqui, que isso é delta, né, seja menor que zero. Então, esse menos 4k, eu vou passar para o outro lado. Na verdade, estou somando isso dos dois lados. Então, vou dividir os dois lados por 4. Aí é uma equação, né, galera? Uma equação do primeiro grau simples. Tem vídeo aqui também. Então, isso vai dar k. Então, esse é o intervalo, tá? Toma cuidado, não é maior ou igual, né? Aqui menor ou igual, né? Então, eu estou te falando que o k, então a resposta, né? Que o k tem que ser maior que 25 sobre 4. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos para o segundo. Para quais valores de m a equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a mx ao quadrado admite duas raízes reais e distintas? Bom, gente, então a primeira coisa, a gente precisa colocar naquela forma padrão, né? Qual que é? Essa daqui, ó. Vamos colocar. Então aqui, ó. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 menos mx ao quadrado igual a zero. Né? Então eu vou fazer um passo a mais aqui para quem tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, mas eu vou pegar esse cara e vou colocar do lado desse. Entendeu? Menos 3x mais 2 igual a zero. Para quê? Para a gente poder identificar os coeficientes. Então aqui, ó, eu tenho o x ao quadrado como fator comum, sim ou não? E eu vou colocar ele em evidência. Daí a importância de saber fatoração de polinômio. X ao quadrado vezes 1 menos m menos 3x mais 2 igual a zero. Agora aqui a gente tem os coeficientes bem bonitinhos. Quem que é o A? 1 menos m. Quem que é o B? Já tem até criança chorando, né? E quem que é o C? 2, sim ou não? Então o delta, B ao quadrado, agora a gente calcula o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes o A, quem que é o A? 1 menos m. Vezes o C, que é 2, tá? Aí, que é 2. Então aqui vai dar 9, eu vou pegar o 4 com esse 2, então vai ficar menos 8, de boa? Vezes 1 menos m. Quem não entendeu, eu só peguei esse 4 e multipliquei pelo 2, né? Porque a ordem dos fatores aqui não altera esse resultado. Então daqui a gente tem 9, menos 8 vezes 1, menos 8. Menos 8 vezes menos m, mais 8m. Então aqui a gente tem que o nosso delta é igual a 1 mais 8m. Né? Então, o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo que a equação tenha duas raízes reais e distintas. Então, a gente quer isso, né? Só que isso aqui é o delta. Então, a gente quer que isso seja maior que zero. Tá bem? Então, daqui, a gente tem que 8m... eu vou deixar na descrição aqui, tá? A aula de resolução de inequação, dá uma olhada. Então, portanto, né? A gente quer que o m, né, seja maior que menos 1 sobre 8. Essa é a nossa resposta. Então, a solução é esse intervalo. Bom, então vamos para o nosso terceiro e último exercício, que vai redundar naquela equação ali. Só que você pode estar pensando, já sei, ele vai pedir duas raízes reais iguais. É verdade. Só que tem uma observação muito legal para fazer, vou mostrar para vocês. Então tá, para quais valores de k a equação x ao quadrado mais 2kx mais k ao quadrado igual a zero admite duas raízes reais e iguais? Então se liga. Então a gente sabe que quando a gente quer duas raízes reais iguais, a gente quer que o delta seja igual a zero. Então bora lá, bora calcular esse delta. Já tá no jeito, né? Quem que é A? O A é 1. Quem que é B? O B é 2k. E quem que é C? K ao quadrado. Então vamos calcular o delta, tá? Então o delta vai ser B ao quadrado
né? Tem que saber potenciação também. Não esquece, confere a descrição, tem muita coisa lá. Menos 4 vezes A, que é 1, vou pôr, vezes o C, que é K ao quadrado. Então aqui vai dar 4K ao quadrado, tudo bem? É como se a gente distribuísse o expoente para o 2 e para o K, menos 4K ao quadrado. Então quanto que dá isso? 0, né? Então você está falando que o delta vai dar 0 independente do valor de K. E então assim, para qualquer valor de K, né, qualquer valor, essa equação vai ter somente uma raiz real. E por que disso, gente? Porque eu construí ela assim, ó. Beleza? Eu tirei ela desse produto notável. Então quando você fizer isso, você vai ver. Então nesse caso a raiz vai ser sempre menos K. Troca o x por menos K aqui que você vai ver, ó. X igual a menos K. Então vai ficar menos K ao quadrado mais 2K vezes o menos K mais o K ao quadrado. Então o que que dá isso, né? Isso, sacou? Então olha só. K ao quadrado mais K ao quadrado. Aqui dá o quê? Menos 2K ao quadrado, tá vendo aqui? Então vai dar 0. Independente, tá? Então ali a raiz vai ser sempre menos K. Menos K. Avisos finais. Então você sacou que a gente está acabando, né? Não sai ainda não, que os avisos são importantes. Essa miséria aqui voltar. Reforçando, quando a gente fala não existe raiz real, não existe raiz real, que algumas vezes a gente fala, não existe raiz. Então se você está aí na escola e falar isso, o professor vai tirar a ponte de você. Eu falei 1000 vezes, mas na descrição tem lista de exercícios. Não, falei 1000 vezes, não, falei 500 vezes só. Tem lista de exercícios para você treinar os assuntos. Também na descrição tem vídeo, tá? Que vai te auxiliar para você poder entender toda a série, além dos outros vídeos da série. Dividir tudo para ficar melhor para assistir. Na próxima aula, a gente vai falar sobre soma e produto das raízes. Demorou? Então ativa as notificações para você ser avisado assim que esse vídeo sair. E se você gostou do vídeo, coloca o like. Se tiver alguma sugestão, coloca na descrição. Demorou? Bom, pessoal, é isso. Um abraço e tchau.